Dia Mundial de Combate ao Câncer, e a gente vai falar um pouquinho de prevenção, vamos tentar ajudar aí, né, de alguma forma, a você que pode estar passando por essa situação. Doutor, como a gente disse aqui no início do programa, às vezes as pessoas têm até medo de dizer a palavra câncer, né? Sim. É real? Precisa ter esse medo mesmo? Como é que é? Como é que essa doença acontece? Olha, eu acho que a gente precisa realmente tirar esse estigma, né? O câncer é uma doença como tantas outras, tão grave quanto tantas outras que a gente enfrenta, né? Na verdade é que a população brasileira, especificamente, ela vem envelhecendo, né? Isso é bom, quer dizer que o nível de saúde no país está melhor, a população vem vivendo mais. E o câncer é uma doença que atinge principalmente pessoas já com uma idade um pouco mais avançada, né? A incidência de câncer começa a aumentar, principalmente aí talvez a partir dos 50 anos, na maioria dos tipos de câncer. Então, realmente, a gente está tendo mais casos e é importante realmente a gente estar discutindo prevenção, né? É uma doença que precisa ser comentada, precisa ser... Aliás, agradeço aqui a oportunidade de estar podendo participar aqui do programa, né? E acho que é uma chance que a gente tem de tentar esclarecer alguma coisa aí para a população. Aí a gente ainda fala de 140 mil mortes, principalmente aqui no país. Como encarar esses números, né? Porque quando a gente fala de equivalência, a gente até disse aqui no início, é como se fosse a população inteira de uma cidade chamada Pindamonhangaba, para quem conhece, enfim. Como que é visto esses números hoje? Esses números, eles têm aumentado, né? E, inclusive os números que a gente tem, esses números, eles vêm do INCA, né? A gente imagina que ainda possa haver uma subnotificação, ou seja, talvez os números reais sejam até um pouco maiores. E hoje o câncer é a segunda maior causa de morte, ele perde apenas para as doenças cardíacas, para as doenças circulatórias. Existe a expectativa de que o câncer possa realmente se tornar a maior causa de morte no país. Como eu falei, isso é reflexo de uma coisa boa, é reflexo do fato de que a saúde do brasileiro está um pouco melhor e as pessoas estão vivendo mais, né? A expectativa média de vida hoje no Brasil, que a gente tem no Brasil, nunca foi tão alta. Então, assim, basicamente, acho que os números são impactantes. Eu acho que a sua ideia, inclusive, de comparar com uma cidade, é uma ideia que dá para as pessoas terem uma dimensão realmente. É como se uma cidade como Pindamonhangaba desaparecesse todo ano, né? Toda a população daquela cidade. Isso dá uma ideia da dimensão do problema, é um problema sério. E acho que é por isso que é importante a gente conversar de prevenção. A prevenção poderia diminuir esses números? Poderia, sem dúvida, né? Para dar um exemplo, falar, por exemplo, de câncer de colo de útero, que é uma coisa que é bem disseminada, né? Os números, por exemplo, em países da Europa, nos Estados Unidos, são baixíssimos, porque as mulheres fazem os exames preventivos com uma regularidade muito maior do que aqui no Brasil. Se você comparar, por exemplo, alguns índices que a gente tem no Nordeste do Brasil, por exemplo, em termos de câncer de colo de útero, eles são comparados com países extremamente pobres. Já os índices, muitas vezes, que a gente tem aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, eles já estão muito mais próximos dos índices, por exemplo, dos Estados Unidos. Isso significa o quê? Que a gente tem muito espaço para investir em prevenção, por exemplo, de câncer de colo de útero. Fazer com que as mulheres tenham acesso aos exames preventivos, tenham acesso aos médicos, principalmente nas regiões mais carentes do país, né? Então, acho que é uma meta aí que o Ministério da Saúde deveria estabelecer, né? Agora, como que acontece a doença, né? Às vezes as pessoas querendo explicar a situação, dizem que é como se fosse uma célula que enlouquecesse. Como é que é isso? Como é que acontece a doença, doutor? É que no corpo da gente, as células, de um modo geral, elas estão sempre crescendo e se multiplicando. A maioria dos tecidos, ou praticamente todos os tecidos, né? Da mesma maneira que as nossas unhas crescem, os cabelos crescem, as células internas do corpo também são trocadas, né? E às vezes por alguma agressão ou por alguma predisposição genética, a gente acaba tendo um grupo de células, ou uma célula, um grupo de células que passa a se reproduzir sem ordem, desordenadamente, né? E isso vai gerando um tumor, e esse tumor vai adquirindo uma gravidade maior conforme ele vai crescendo e conforme essas alterações vão ficando mais sérias. A gente
basicamente a gente diz que é um câncer quando ele ganha a capacidade de destruir o tecido ao redor e de se espalhar para outros lugares. Então, geralmente é isso que caracteriza um câncer. Então, não está errado dizer que é uma célula que enlouqueceu, né? Mas acho que talvez até seja um bom exemplo para as pessoas entenderem um pouco melhor. Mas é um grupo de células realmente que foge do controle, né? O corpo, ele tem um controle rígido de todas as células, né? E talvez um grupo de células consiga escapar desse controle e gera um tumor, né? Se a pessoa às vezes sente que tem alguma alteração, fica com medo, por exemplo, não vou procurar o médico porque eu acho que deve ser alguma coisa ruim. A coisa ruim cresce. E aí, às vezes, quando ela procura ajuda, já não é mais possível operar. Essa demora, às vezes, é o que faz a diferença entre um caso como o da Natália ou um caso que muitas vezes vai evoluir pior, né? Agora, doutor, um diagnóstico desse, né, que diz que é um câncer raríssimo, há 30 anos atrás, como é que seria isso? Faz diferença, né? Como que evoluiu essa situação hoje? Acho que evoluiu em vários aspectos. Eu acho que, por exemplo, os médicos hoje eles já estão mais preparados para pensar num diagnóstico de câncer. A gente ainda percebe, às vezes, casos onde faltou pensar em câncer. Mas, provavelmente, nesse caso, alguém pensou. Hoje a gente tem exames que podem ser feitos. Ela deve ter feito algum exame, acho que iniciou na coluna, né? Uma tomografia, uma ressonância, que talvez... ela era do Maranhão, se não me engano, né? Talvez, vamos supor, há 40 anos atrás, talvez ela tivesse mais dificuldade de realizar esse exame lá no Maranhão. E as técnicas cirúrgicas melhoraram, hoje você consegue fazer uma cirurgia melhor para esse tumor. Então, tudo contribui, né? O que eu acho que é importante é exatamente isso, é que a gente ainda vê muito, infelizmente, mesmo aqui na nossa região, às vezes uma paciente percebe um nódulo na mama, por exemplo, e fica com medo que aquilo possa ser alguma coisa e não procura ajuda, né? E aquilo vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo e quando finalmente ela procura ajuda, passou tempo demais. Uma coisa que poderia ter 95% de chance de ficar curada, às vezes já não tem cura mais. Então é importante a pessoa também, se ela percebe que tem alguma coisa errada com o seu corpo, se ela percebe que pode ser câncer, o medo que ela tem que ter não é, na verdade, o medo da doença, ela tem que ter medo de não conseguir encaminhar o caso rápido. Acho que o importante é que encaminhe logo o caso para que consiga ter um tratamento com grande chance de cura, né? Silene, a gente tem várias participações aqui. A Cacilda Reis, de Recife, ela disse assim: vamos ajudar, uma palavra de conforto, uma oração, mostra o quanto amamos nossos irmãos, é uma forma também de combater o câncer, manifestando. A Simone Helena, ela é de Sorocaba, e ela conta que ela teve algumas iniciativas na casa dela, que lá eles pararam de tomar refrigerante há 1 ano, tempera salada com limão, suco só natural, cortaram tudo que é industrializado, bolacha, salgadinhos, na dieta eles acrescentaram muito peixe. Aí, dos benefícios, né, faz 1 ano que não tem resfriado na casa dela, a saúde melhorou 100%, estão fazendo uma horta para plantar salada, tomate sem agrotóxico, porque vai economizar também. E ela disse que é sócia e é porta a porta. Obrigado pela sua participação. Então, umas iniciativas bem simples também, que até economiza, né? E melhora muito a saúde. A alimentação é importante? A alimentação é importante. Acho que é importante aí não só para câncer, né? É importante para várias coisas, né? Ela falou até que não está tendo mais nem resfriado, quer dizer, é interessante. O difícil da alimentação é que é difícil você ter estudos bons, porque cada pessoa come de um jeito. Então, como é que você vai dizer se alguém come menos carne de vaca, mas come mais carne de porco? Como é que você joga tudo isso na balança, né? E se quem come mais tomate come menos carne ou mais? Então, é difícil, mas o que ela colocou eu acho que é muito válido, na verdade. A gente sabe que, por exemplo, a carne vermelha está relacionada com maior incidência de câncer de intestino, então não é que não é para comer, mas tentar comer menos. Um alto consumo de gordura pode estar relacionado com câncer de próstata. Um maior consumo de fibras pode estar relacionado à prevenção, às vezes, de um câncer de intestino. Então, a alimentação é importante, quanto mais saudável, melhor. E é muito interessante as alterações que ela fez, porque a gente não sabe exatamente o que falar para o paciente, né? Mas uma coisa interessante que eu ouvi uma vez e eu gravei é que tudo aquilo talvez que a sua bisavó não reconheceria, ou seja, essas coisas mais modernas mesmo,
às vezes elas são as mais prejudiciais. Às vezes é o refrigerante, às vezes são essas bolachas industrializadas, esses alimentos enlatados. Antigamente realmente se comia muito mais alimentos naturais, né? Então, acho que a gente deveria realmente tentar ter uma dieta mais rica em frutas, em verduras. É comprovado que uma pessoa que come pelo menos 3 porções de frutas ou de verduras por dia consegue reduzir o risco de câncer, mas também de outras doenças, né? Então, alimentação mais saudável possível, tentar ter uma vida não muito estressante. Exercício físico reduz a incidência de câncer. E eu acho que, na verdade, é mais ou menos por aí. É tentar ter uma vida mais saudável como um todo.